Amantes da Palavra de Deus, bom dia! Aqui é o pastor Luciano novamente. Estamos aqui no canal Amantes da Palavra de Deus para nós fazermos uma meditação nesse dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Que bom poder falar contigo. Você que está aí do outro lado me assistindo, eu quero meditar com você em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Neste texto, depois você vai ler aí com o tempo na Bíblia, esse texto fala, do contexto total desse texto, fala sobre os valentes de Davi. Só que eu quero falar sobre um deles, que é Samá. E nós sabemos, queridos, que guerra é uma palavra que fascina os cristãos. E especialmente nos louvores, nós sempre estamos falando de guerra. E guerra sempre foi algo que o povo de Deus enfrentou, porque o inimigo, ele não gosta da nossa vitória, da nossa prosperidade. Então ele está sempre guerreando conosco. Então há sempre uma guerra espiritual travada nas regiões espirituais. E na época de Davi estava em guerra, Davi estava refugiado, Davi estava sempre lutando e acabou sendo rodeado por homens que eram desqualificados pela sociedade, mas que, no entanto, foram qualificados por Deus para serem auxiliares do homem de Deus, Davi. E dentre esses homens que foram adestrados, ensinados a lutar, a dar sua própria vida na batalha, e eles lutavam com seus inimigos de forma corajosa, nós vamos falar sobre Samá. Samá, ele é um dos valentes de Davi. E este moço era um moço que tinha uma qualidade. Ele, mesmo em tempos de guerra, ele resolve trabalhar. Mesmo em tempo de guerra, ele resolve semear. E a Bíblia diz que ele prepara um campo e nesse campo ele ara a terra e lá ele semeia, ele cultiva lentilhas, ele começa a pensar na colheita, porque todo mundo que semeia pensa e tem esperança de uma colheita. Então notamos que Samá, mesmo em tempo de guerra, Samá está preocupado com uma coisa, com o sustento da sua família. Ele está preocupado, mesmo em tempo de guerra, ele quer colher, gente, ele quer buscar o sustento. E a Bíblia diz que ele semeia, o campo dele certamente estava frutificado, bonito, com muitas frutas, as lentilhas estavam viçosas, e os filisteus resolvem atacar este campo. Para quê? Para saquear, para destruir o sonho de Samá, para poder impedir o crescimento deste homem. E a Bíblia diz que os filisteus, eles atacavam. O fruto, eles saqueavam, e o que não dava para saquear, eles queimavam e destruíam. E é interessante notar na Bíblia Sagrada que quando a sua plantação está sendo cultivada e está produzindo, tinha muita gente em volta da sua plantação, tinha muita gente junto com ele ali no campo. Mas quando os filisteus chegaram, a Bíblia diz que o povo que ali estava com Samá, eles saíram correndo. Eles correram, eles tiveram medo, eles não se propuseram a se unir com Samá para defender o que era deles, porque o campo não era só de Samá, mas de toda a sua família e de todo o povo que ali estava. Mas eles deixaram, abandonaram, resolveram fugir e deixar o campo para que os filisteus tomassem posse e destruíssem aquilo que eles construíram com tanto trabalho. O povo resolve então se render ao invés de lutar. É o que acontece hoje. Muitas das vezes nós estamos no campo enquanto ele está bonito, está florido, isso no campo profissional, na família, enquanto está produzindo, está tudo bem, está todo mundo junto, a família reunida, mas quando os filisteus atacam, alguns resolvem se render ou fugir ao invés de lutar.
E eu te pergunto nesta manhã, qual é a sua atitude diante do ataque dos filisteus? Qual é a sua atitude diante do ataque dos filisteus ao seu casamento, à sua casa? Os filisteus estão destruindo a sua plantação que você cultivou e trabalhou com tanto suor, mas eu quero te dizer nesta manhã, nós precisamos aprender com Samar, nós vamos enfrentar os filisteus, nós não vamos deixar a lábia sudefácia, uramandaga subifai, nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentar com força, com coragem, nós vamos correr atrás daquilo que é nosso. Satanás está atacando, mas nós não vamos tirar o pé da nossa plantação, nós não vamos abandonar aquilo que nós cultivamos e semeamos com tanto suor, e de repente em um ataque a gente foge e deixa tudo para os filisteus. Nós precisamos tomar uma atitude, como Samar tomou. Samar, ele não foge, muito pelo contrário, ele se posiciona no meio da plantação. A Bíblia diz que ele vai para o meio do campo de lentilha e lá ele luta bravamente. Ele luta, ele empunha a sua espada nas suas mãos e luta. Ele não corre, ele não se queixa, ele não tem medo, ele enfrenta, ele defende aquilo que ele havia feito com muito trabalho. Eu quero te dizer nesta manhã, faça como Samar, mate os filisteus, mate os inimigos da sua família. Quais são? A intriga, a fofoca, a prostituição, o adultério. Mate os filisteus da sua vida espiritual, a frieza, o desânimo. Em tempos de Covid você está pensando em desistir de tudo, mas o Senhor está dizendo: empunhe a sua espada como Samar, morra lutando, mas não desista daquilo que é seu. Jeová está dizendo: se você se posicionar no meio, eu te darei vitória. Nesta manhã o Senhor está nos dizendo: atue corajosamente, tenha determinação e o Senhor vai te garantir a vitória. E qual é a inspiração deste homem para lutar por um campo de lentilha que não era uma plantação tão valiosa quanto as outras, mas nem tudo aquilo que as pessoas não dão valor, não significa que não é precioso para mim. As lentilhas não tinham tanto preço como outras plantações, como trigo, cevada, mas ele estava dizendo: esse campo é meu, não só a plantação, mas o campo. E talvez este homem chamado Samar, ele encontra inspiração no seu líder, em Davi, e ele diz: eu vou lutar, eu não vou retroceder, eu vou ter coragem, porque o que está em jogo é aquilo que Deus me deu. Então, para nós encerrarmos esta reflexão desse dia, como profeta de Deus, eu estou te dizendo: as situações estão difíceis, os filisteus estão vindo para o campo para tomar o que é seu, e você deve escolher esta manhã lutar até morrer ou lutar até vencer. Os valentes de Davi eram homens comuns como eu e você, mas se tornaram vencedores. Nesse dia eu deixo essa palavra te chamando: lute e não esqueça de ser um valente, e conquiste e proteja o que Deus te deu, e o adversário sairá envergonhado. Proteja o seu campo de lentilha nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero encerrar te dizendo que o Senhor nesse dia está te dando coragem. Vá lá no canal, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se, divulgue a palavra de Deus e saiba, hoje Deus tem uma vitória para a sua vida. Não abandone o seu campo de lentilha agora. Enquanto estava tudo bem, todos estavam lá. Agora você ficou sozinho, mas Deus está contigo. Empunhe a sua espada e vamos lutar. Bom dia!